Bonjour tout le mundo! Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem tá caindo agora nesse canal, muito prazer, meu nome é Aline Pavani, eu compartilho a minha vida com a minha família aqui na França. Nesse vídeo, eu vou contar um pouquinho dos processos administrativos que eu precisei fazer logo quando eu cheguei aqui na França. Isso é um assunto muito delicado, é um assunto extenso, né? Mas tem muita gente aqui no canal que me pediu para eu falar um pouquinho sobre os documentos que eu fiz quando eu cheguei aqui na França. Para quem não sabe, gente, eu já deixei aqui no canal alguns outros vídeos falando, né, que eu fiz a minha cidadania italiana em 2022. Se você tem interesse nesse assunto, eu deixei aqui embaixo na descrição o link para você ir lá para esse vídeo. Então, baseado nisso, eu vou falar sobre a minha experiência quando eu cheguei aqui como cidadã europeia, né, e quais os procedimentos que eu precisei fazer na minha chegada. Para iniciar esse vídeo, eu gostaria de pedir para vocês, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo para fortalecer a gente e ativa os sininhos das notificações, gente, que é muito importante para você não ficar por fora de nenhum conteúdo que eu postar aqui. Bom, como eu já disse para vocês, quando você chega na França, você tem alguns documentos que você precisa aplicar, né, para você poder viver legalmente aqui. Eu, como cidadã europeia, não precisei aplicar nenhum documento para mim, porque eu já vim, né, da Itália com a minha carteirinha italiana e com essa carteirinha, gente, você chega, você pode já trabalhar, você já pode ser contratada por uma empresa, você pode fazer a sua segurança social, que é o documento que vai te dar acesso à saúde aqui. Então, gente, eu não precisei fazer nada pra mim. Eu já pude abrir minha conta no banco. Porém, o meu marido é brasileiro, né? Casado comigo e ele não tem a cidadania italiana. Então, ele é o meu cônjuge aqui na França e ele tem os mesmos direitos que eu por ser casado comigo, né? Então, a gente precisa pedir na prefeitura uma autorização de residência para ele. Foi isso que a gente fez. Logo quando eu cheguei aqui, a gente reuniu a documentação para fazer o procedimento na prefeitura. Aline, quais são esses documentos? Gente, eu vou citar alguns documentos que nós colocamos no nosso dossiê. Isso pode mudar de região para região aqui na França, não é tudo igual, tá? Nós demos entrada no pedido de autorização dele pela cidade de Bordeaux, né? É a região de Gironde, que eles Bordeaux abrange várias outras cidades, né? Então, é uma prefeitura muito grande. Então, o que acontece? Pode ser que aí onde você vai morar na França, a vila é menor, eles aceitam o dossiê em papel ainda, né? Porque, pra quem não sabe, antigamente, aqui na França, antigamente não, ano passado, ainda era tudo feito por carta, gente. Você imprimia os papéis, né? Colocava no envelope e enviava. Só que aí, bem quando a gente foi dar a entrada na autorização do meu marido, eles estavam fazendo a transição do papel, né, pro digital. Então, foi quando eles fizeram a abertura do site. Gente, aí embaralhou tudo o que tava top, que já tava bom, embaralhou, né, porque é tudo novo para eles. Então, a lentidão foi um pouco maior. Então, assim, a gente reuniu a documentação. Aline, quais documentos que eu vou precisar fazer? Porque eu também sou cidadã europeu, vou precisar aplicar para minha esposa ou vou precisar aplicar para o meu marido. Os documentos, gente, são os documentos básicos. Certidão de nascimento de ambos, traduzido para o francês. Certidão de casamento, traduzida. Certidão dos filhos, traduzido, né? Aí, quando você estiver aqui, você já vai ter o seu contrato de trabalho. Ai, Aline, mas eu não tenho contrato de trabalho ainda e eu já quero fazer a aplicação. Faça do mesmo jeito, né? Aí, o que vai acontecer? No processo, eles podem pedir documentos complementares. E aí, gente, é aí que vai entrar a sua negociação, né? Eles podem pedir documento complementar como um contrato de trabalho, que você já tá trabalhando aqui na França, né? Eles querem saber o porquê que você tá pedindo uma autorização, né, pro seu marido. O legal também, uma dica que eu dou, é que quando você montar o seu processo, né, se ele for em papel, né, em dossiê, você vai escrever uma carta no começo, explicando, gente, que você, né, você é brasileiro, tem dupla cidadania italiana,
você é casado desde tal, com 2 filhos, e você gostaria de uma autorização de residência para que o seu marido pudesse trabalhar e viver legalmente como você aqui no país tal, né? França, no caso, que foi o que eu fiz. Então é isso, gente, você vai fazer esse dossiê, né? Você vai juntar nele o seu comprovante de endereço, né? Que isso é essencial aqui. Aí vamos supor, Aline, acabei de chegar na França, eu tô no Airbnb, eu tô num apartamento provisório. Então, gente, você vai precisar fazer uma attestation d'hébergement, tá? O proprietário desse lugar que você tá vai fazer para você, né, uma attestation d'hébergement, ou então ele vai emitir, né, uma fatura que você está fazendo o pagamento do aluguel e tudo mais, com o endereço certinho e com o teu nome, que vai servir como comprovante de endereço. Eu reuni toda essa documentação, fiz, gente, o envio por carta. Quando chegou lá, por carta, eles me responderam de volta, porque quando eu fiz por carta, o legal também é você fazer isso. Você vai colocar dentro do envelope, com todos os seus documentos, um outro envelope já selado, para que eles possam te responder com mais agilidade, né? Então, eles me responderam com mais agilidade, escrito assim: Madame, a partir do dia tal, né, todo o procedimento vai ser feito através do site. Então, aí, gente, eu tava já meio perdida, porque eu tinha acabado de chegar aqui. Eu decidi contratar uma assessoria para me ajudar nesse procedimento. Gente, eu vou deixar uma ressalva aqui muito importante, extremamente importante, tá? Para vocês terem muita atenção com assessorias. Porque, gente, o que é assessoria, né? Assessorias são brasileiros que estão aqui morando há muitos anos, né? Que resolveram abrir uma empresa para ajudar as outras pessoas com documentação, porque essa pessoa ela já fala francês, né? Enfim, processos administrativos. Porém, gente, muita atenção, tá? Porque as pessoas elas vendem uma coisa que na verdade não é aquilo. A pessoa que eu contratei me vendeu assim: Aline, eu tenho contato direto com a prefeitura, pode ficar tranquila que vai dar tudo certo. E era tudo mentira. Essa pessoa ela não tinha contato direto com a prefeitura. Ela me cobrou 420 euros para fazer o procedimento online da carta de sojourno do meu marido. E aí, gente, o que aconteceu? Ela fez o preenchimento dos dados, né, online. Ela me sugeriu fazer uma coisa e eu tinha que ter feito outra coisa. E aí, por isso, o meu processo também demorou um pouco mais. Mas, enfim, gente, ela fez o procedimento. E aí, tava demorando. E eu cobrando ela, falando: e aí, o que a gente pode fazer e tal e tal. E aí, eu mesma, gente, por conta própria, mandei uma carta para a prefeitura, eles não me responderam. Mandei vários e-mails, eles não me responderam. E aí, gente, o que eu precisava? De um rendezvous diretamente na prefeitura para conversar, para saber o que estava acontecendo, por que essa demora e tal. E essa assessoria que eu contratei, ela me falou assim: não, você precisa de um advogado. Eu vou te passar um advogado parceiro nosso, né, gente? Um advogado parceiro. E você fala com ele. Eu falei assim: gente, calma aí. Eu sou cidadã europeia. Meu marido, ele tem direito. Eu não vou contratar advogado coisa nenhuma, entendeu? Eu vou direto nessa prefeitura, eu vou falar com eles. Só que na prefeitura de Bordeaux, você precisa ter um rendezvous para você poder entrar lá, senão você nem entra, né? E esse rendezvous, na época, ele só era agendado se eles te enviassem um código falando que a sua carteirinha estava disponível para retirada. Com esse código, você agendava o rendezvous, entendeu? E podia entrar na prefeitura. E eu não tinha esse código. E aí, o que aconteceu, gente? Passaram 8 meses de espera e nada. Eu já tava em desespero. Porque, gente, se você não sabe, aqui na França é muito difícil de encontrar trabalho se você não tem documentação, entendeu? E o meu marido, quando ele tava aqui, sem a documentação, ele tava trabalhando numa empresa portuguesa, né? Só que uma empresa portuguesa aqui é diferente, gente, da empresa francesa, entendeu? Então, ele não tinha um contrato francês e tal, os mesmos benefícios, né? Então, enfim. Aí, a gente já tava, assim, desesperado não, né? Porque ele tava trabalhando e tudo mais, fazendo, né? Mas a gente tava, assim, já de saco cheio. Porque ele queria transferir a CNH dele, ele queria fazer as coisas normal, né, gente? Pra viver aqui. E nada desse documento chegar. E aí, o que aconteceu no meio desse processo? A empresa que eu contratei, ela desvinculou uma funcionária, né? E essa empresa que eu contratei falou assim: olha, você tem que tratar diretamente com essa funcionária. É que se desligou da minha empresa.
que aconteceu? Essa pessoa que se desvinculou, ela me deu toda a atenção que eu precisava, diferente da empresa que eu tinha contratado, gente. Ela pegou e falou, Aline, vamos tentar marcar um rendezvous, eu vou colocar qualquer número aqui, vamos ver se eles aceitam. E ela perguntou assim, Aline, você tem como você ir diretamente na prefeitura? Porque normalmente quando você contratar essas assessorias, nunca vai ser da sua cidade. Ela vai fazer todo o procedimento online de longe, entendeu? Então, o que vai acontecer? Ela não vai poder te acompanhar, né? Se você não fala francês, você vai ter que pedir pra alguém ir com você. E no meu caso, já conseguia conversar, né? Então ela falou assim, Aline, eu vou marcar um rendezvous pra você. Ela colocou qualquer número lá no protocolo e conseguiu marcar um rendezvous pra mim, gente. Foi quando eu fui diretamente lá com meu marido, né? Levei toda a nossa documentação impressa, porque eu já tinha enviado a documentação pra eles, mas eu levei toda a documentação impressa. Chegando lá, eu expliquei pra ela, falei assim, olha, faz 8 meses que a gente deu a entrada, e aí? Nada aconteceu. Aí, eles pararam, olharam um pro outro, falaram, só um minutinho. Entraram lá pra dentro, né, resolveram e tal, voltou uma representante lá, uma gerente, não sei, e falou, olha, eu vou precisar de alguns documentos complementares. E eu já tinha enviado todos os documentos que vocês imaginam. Então, por isso que eu falo, gente, todos os documentos que você tiver, né, é importante enviar. E aí, eu tava lá com a minha pasta cheia de documentos, dei os documentos que ela precisou. O único documento que ela me pediu foi a minha carteirinha italiana. Ela queria ver a minha carteirinha italiana, né, física, e a minha certidão de casamento. Ela não pediu nada mais. E aí foi isso que eu dei pra ela. Ela entrou, né, com os documentos e ela voltou, gente, com uma autorização provisória pro meu marido, que se chama Récépissé, né? É um documento, né, que autoriza ele a trabalhar, fazer tudo aqui, enquanto ele aguarda a carta de sojourno dele. E aí, gente, né, a gente saiu de lá mais aliviado. 8 meses se passaram, né? A gente saiu de lá com o Récépissé. E aí, logo depois disso, uma semana depois, ele já recebeu uma convocação para ir lá, né, pegar as impressões digitais dele para emitir a carteirinha. Só que depois de 4 meses ainda que veio a carteirinha dele oficial. Por isso que eu demorei tanto para gravar esse vídeo. Muita gente me perguntava, Aline, fala como que você regularizou seu esposo. Aline, explica tudo. E eu não tinha como explicar, gente, porque não tinha saído ainda. Então, o processo todo demorou 1 ano, né? 1 ano e um pouquinho. Então, gente, eu falo pra vocês, muita atenção com quem vocês vão contratar. Ai, Aline, mas a empresa que eu contratei, ou que eu vou contratar, tem 10 anos de experiência. Nulo, nulo. Porque, gente, a experiência que eles têm aqui, cada caso é um caso, sabe? Então, assim, no meu caso, a pessoa também tinha 10 anos de experiência. E, na verdade, ela não tinha experiência nenhuma, sabe? Eu vi que ela não tinha experiência nenhuma sobre o que tinha acontecido, né, comigo. Ela, na verdade, ela queria ganhar o dinheiro dela e ainda indicar os parceiros dela pra ganhar dinheiro em cima de mim. Então, assim, gente, muita atenção, sabe? O que acontece? Quando a gente chega aqui, né, a gente fica meio perdido, a gente quer pedir ajuda e tudo mais. Só que, assim, na verdade, as pessoas aqui, elas não estão pra te ajudar, gente. Essa é a verdade nua e crua. E ainda assim, quando você vai pagar por um serviço, você ainda é passado pra trás, muitas vezes. Então, assim, muita atenção, tá? Se vocês precisarem de alguma informação, gente, e eu puder dar essa informação, vocês me enviem um e-mail ou vão diretamente lá no meu Instagram, que eu já deixei aqui pra vocês, né? Eu respondo todo mundo. Então, me enviem uma mensagem. Eu já sei fazer alguns procedimentos, né, administrativos, porque eu tive que aprender na raça os procedimentos. Então, assim, eu que fiz depois a transferência da CNH do meu marido pra CNH daqui, né? Então, assim, eu fui fazendo alguns processos, fiz a segurança social dele, a carta vitale, então foi tudo eu, sabe? Então, gente, muita atenção. Às vezes vale a pena a gente dar uma arriscada, né? A gente traduzir ali o site, tem todas as informações na internet. E se você não tiver, gente, vai até o lugar pessoalmente, pede pra pessoa escrever pra você, sabe? Tem que meter a cara. E se você tiver alguém que pode ir com você, melhor ainda, né? Enfim, esse foi o procedimento da carta de sojourno do meu marido. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, me envie aqui uma mensagem. E aí, gente, depois tem N documentos que você precisa fazer, que é o imposto de renda, que é obrigatório aqui, você precisa fazer, mesmo que você não atinja, gente, um patamar lá de ganhos e tudo mais, você tem que declarar, tá? Então, isso daí é um documento super importante que você vai poder alugar apartamento, casa, com esse documento. Se você não tiver, eles não alugam, entendeu? Numa imobiliária, por exemplo. A carta vitale, gente, que é o documento
que você vai nos médicos e depois você é reembolsado. Então, é segurança social e a carta vitale, que são outros procedimentos administrativos que você vai precisar fazer quando você chegar aqui, mesmo você sendo europeu e depois para o seu cônjuge, no caso. Então, assim, no mais, gente, documentos administrativos, quando você está no Brasil ainda, pense em trazer todos os documentos já traduzidos para o idioma do país que você vai morar. No caso, França, francês, né? Então, assim, traga todos os documentos, certidão do teu filho, carteira de vacinação, certidão de nascimento traduzida, entendeu? Tudo isso muito certinho, tá? Que vai ser super importante e vai agilizar para você. Acredito que seria isso o vídeo de hoje, né? Mais um alerta para vocês, né? De como que funciona aqui. Para quem ainda não sabe, a França e a Europa toda é muito burocrática, né? A gente tá um pouco atrás do Brasil neste sentido, gente, porque o Brasil é muito tecnológico, tem aquele poupa-tempo que você consegue resolver todas as coisas ali, né? Muitos procedimentos você consegue fazer online, rápido, né? De forma rápida. E outra, você já tem o conhecimento do seu país, da língua, então é muito fácil, né? Para você resolver as suas coisas. Diferente daqui, gente. Então, assim, já venha preparado com a paciência, ó, no topo. No mais, é isso, gente. Então, vou ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida em relação a procedimentos administrativos, vou ter o prazer de te responder, tá? E, mais uma vez, eu vou pedir pra vocês, gente, se inscreva no canal, já deixa o seu like aqui no vídeo. E se você é novo aqui, já dá uma olhadinha nos outros vídeos que eu gravei, que tem um conteúdo muito legal pra você, rico em informações, tá bom? Um beijo no coração de vocês e aviantou!